Você já se perguntou por que, mesmo tendo formação, mesmo sendo boa no que faz, mesmo trabalhando duro todos os dias, as coisas ainda saem diferentes do que você planejou? O projeto vai para a marcenaria e volta diferente do desenho. O cliente questiona tudo o que você especifica. O marceneiro improvisa onde ele não deveria. Ou então, você é dono de marcenaria, vende, entrega, trabalha muito. E no fim do mês, o dinheiro some sem você entender direito para onde ele foi. Se alguma dessas cenas te soou familiar, você chegou no lugar certo. E eu preciso que você fique aqui, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar a forma como você trabalha, como você cobra, como você se posiciona no mercado, seja você arquiteto ou dona de marcenaria. Mas antes de continuar, faz um favor para mim. Clica aqui, se inscreve no canal agora. É de graça, não dói e cada vídeo que eu publico aqui foi pensado justamente para resolver um problema real. Não para encher a sua cabeça de teoria que não se aplica, mas para ser algo prático para o seu dia a dia, do seu escritório, da sua fábrica. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque o algoritmo entendeu que você precisa disso. Confia! Se inscreve, curte o vídeo agora e se você conhecer alguém que está passando por alguma dessas situações que eu descrevi, manda esse vídeo para essa pessoa também. Você pode estar fazendo algo muito importante por ela. Mas aí, vamos lá. Quem sou eu? Bom, eu sou a Tabata Andrade, sou carioca, mas faz alguns anos que eu vivo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E eu preciso começar essa apresentação sendo muito honesta com você. Eu não sou arquiteta. Eu não saí da faculdade com diploma de design de interiores. A minha formação é em História e Arquivologia. Eu sou mestre em História, sou arquivista também. E mesmo assim, ao longo dos últimos 8 anos, eu fui sócia de uma marcenaria. Uma marcenaria real, de verdade, com fábrica, com funcionários, com produção, com entrega, com montagem, com móveis sob medida e tudo que envolve eles. A Yuka, ela foi fundada por mim e pelo meu irmão, o Alan. Ele é economista, então nenhum dos dois saiu da faculdade formado em arquitetura ou sabendo lidar com marcenaria. E justamente isso, exatamente isso, pode ser o nosso diferencial de negócio. A Yuka, ela foi uma empresa reconhecida aqui na nossa região, entre os profissionais que trabalhavam com a gente, arquitetos, designers e outros fornecedores também. A gente era chamado de organizado, de detalhista, de confiável. Isso não foi por acaso. Tudo isso foi encontrado e foi sendo criado por método. Ao longo desses 8 anos, a Yuka trabalhou exclusivamente com projetos de arquitetos, de designers. A gente não vendia direto para cliente final. O nosso cliente eram esses profissionais. Isso me colocou numa posição muito específica no mercado. Eu via o projeto chegar, eu via a execução acontecer e eu via o que dava errado no meio dos dois, bem no meio do caminho. Eu vi projeto bom ser executado errado, porque a comunicação falhou. Eu vi projeto com erro técnico que gerou retrabalho, atraso, custo extra e briga feia entre arquiteto e a marcenaria. Vi marceneiro mudar coisas no projeto sem avisar, porque era mais fácil fazer assim. Vi arquiteta se sentir rebaixada na obra porque o marceneiro falou uma coisa que ela não soube rebater. Eu vi marcenaria perder margem porque o orçamento foi feito no olhômetro. E por muito tempo eu vi cada um culpando o outro. A arquiteta culpava o marceneiro culpava o projeto, o cliente culpava todo mundo. Mas depois de muito tempo dentro disso, eu cheguei a uma conclusão diferente. O problema nunca foi falta de competência de nenhum dos lados. Era falta de método, falta de uma linguagem comum, era falta de processos que funcionassem nos dois lados dessa cadeia. E foi daí que nasceu o método Yuka, o nosso queridinho aqui. O que é o método Yuka? O método ele surgiu da minha decisão de encerrar a Yuka Móveis em 2025 e transformar tudo isso que eu aprendi ao longo dos 8 anos de fábrica numa forma de ajudar profissionais de verdade. A Yuka ela foi muito boa, mas o método pode ajudar muito mais gente. No método Yuka, a gente tem 2 focos principais, porque eu entendo que o problema existe nos 2 lados dessa mesma cadeia. O primeiro foco é em você, arquiteta, designer, profissionais que sabem criar,
que têm sensibilidade estética, que têm visão de projeto, mas que muitas vezes saíram da faculdade sem saber como o móvel é fabricado de verdade e não têm tanto essa vivência no dia a dia. Sem entender o que uma fita de borda significa na prática, sem saber por que um MDF empena, sem ter um vocabulário técnico para conversar com o marceneiro no mesmo nível de exigência e conhecimento. E aí, quando chegam na obra, vocês ficam dependentes dessa boa vontade de quem está executando. E nem toda marcenaria é como eu era na Yucca Móveis, que tinha esse cuidado com o arquiteto. O segundo foco é justamente nos donos de marcenaria. São as pessoas que dominam a técnica, que sabem fazer o móvel, mas que muitas vezes tocam o negócio no improviso, sem precificação clara, sem controle da produção, sem entender se estão lucrando ou apenas faturando, trabalhando muito, mas sobrando muito pouco. E para cada um desses públicos, o método Yucca tem uma abordagem específica. Pensando em arquitetos e designers, o método Yucca ele foi estruturado em 3 pilares. O primeiro deles é a clareza técnica, é você entender como a marcenaria funciona de verdade, como o móvel é produzido, quais são as limitações construtivas dele, quais são os materiais, as ferragens que faz sentido em cada projeto. Não é teoria de faculdade, é o que acontece de fato dentro de uma fábrica. O segundo pilar é a comunicação estratégica, porque não basta você saber sobre a construção do móvel, você precisa saber se comunicar com esse fornecedor, saber defender a sua escolha técnica e transformar um fornecedor em um parceiro real do seu escritório, do seu negócio, saber conversar de igual para igual com a marcenaria. O terceiro pilar é a padronização replicável, porque um projeto bem feito ele não pode depender da inspiração do dia, ele precisa de processo, de checklist, de padrão que funcione quando você está presente e quando a sua equipe está executando, inclusive sem você e sem a sua supervisão. Já para os donos de marcenaria, a abordagem é diferente, mas igualmente importante. Aqui o método trabalha com 4 pilares e não 3. O comercial, a produção, a montagem e o administrativo e financeiro. Porque não adianta de nada você ter uma máquina boa, você ter funcionários que sabem o que estão fazendo, você ter clientes satisfeitos, se o seu negócio não tem método, não tem processo de gestão. Se você não sabe precificar com margem real, se a produção depende de você estar presente em tudo, se o caixa da sua empresa é uma caixinha preta que só se abre quando o dinheiro acaba. Agora eu preciso ser muito direta com você, porque eu respeito o seu tempo e o seu investimento também. O método Yucca é para você, se você é um arquiteto ou designer que quer domínio técnico real, que não quer mais depender do marceneiro para saber se aquele seu projeto é viável, se você pode apresentar para o seu cliente. Se você quer ser respeitada na obra, ganhar autoridade, inclusive poder cobrar mais e ter o seu projeto do início ao fim sem perder qualidade no caminho. O método também é para você, se você tem uma marcenaria e quer parar de trabalhar como funcionário dentro do seu próprio negócio. Se você quer entender os números, estruturar a sua operação e finalmente ter uma marcenaria que cresce com você e não contra você. Mas o método Yucca não é para quem acha que conhecimento sem aplicação resolve alguma coisa. Não é para quem quer um atalho mágico. Não é para quem está procurando mais um curso para sentar numa plataforma sem ser usado. Aqui a gente trabalha com método, com prática e com processo. Do papel à execução, só chega inteiro quem tem método. E é exatamente isso que a gente constrói junto aqui. Esse canal vai ser o espaço onde eu trago conteúdo real. Eu vou te falar de erros técnicos que custam dinheiro, vou te falar de gestão, que a maioria dos donos de marcenaria nunca aprendeu. Vou falar de comunicação entre arquitetas e marceneiros, que ainda é um problema sério no mercado. Vou falar do que ninguém te ensina na faculdade, do que acontece de verdade dentro de uma fábrica, do que separa um profissional que vai longe daquele que fica girando em círculos no próprio negócio. Não vamos falar de conteúdo genérico que você encontra em qualquer lugar. O que eu trago tem raiz na experiência real de quem esteve dentro de uma marcenaria ao longo dos últimos 8 anos, executando projetos de mais de 50 arquitetos e designers diferentes. Se você chegou até aqui, você já entendeu que esse canal é diferente. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com quem precisa ouvir isso. E quando você sentir que chegou a hora de ir além do conteúdo gratuito, quando você quiser um acompanhamento de verdade, com método, com estrutura, com alguém ao seu lado ao longo do processo, o método Yucca está aqui.
A mentoria existe para quem quer transformação real, não só inspiração. Você vai saber quando estiver pronta e quando chegar nesse momento, vai saber onde me encontrar. Por hoje é isso, eu sou a Tabata Andrade, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Método Yuka.